Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante. Acabou o primeiro tempo, os primeiros 90 minutos de Vasco da Gama e Atlético Mineiro acabaram, meu amigo. Agora é na nossa casa, agora é no segundo tempo em São Januário que a gente vai decidir. E já te aviso aqui, se você está desanimado, com medo, receoso, meu amigo torcedor vascaíno, o Vasco da Gama está mais vivo do que nunca. O Vasco da Gama está mais vivo do que nunca. Não é loucura, não é pensar demais, não é sonhar com uma vitória dentro de São Januário contra o Atlético Mineiro. O que tem de louco isso? O que tem de mais nisso? Qual é a loucura disso? Absolutamente nenhuma, meu amigo. O Vasco, aos trancos e barrancos, no ano passado, venceu esse mesmo Atlético Mineiro dentro do Maracanã, sob o comando de Ramon Dias e com o gol do Serginho. Qual é a loucura pensar numa vitória contra o Atlético, jogando dentro da nossa casa, do nosso caldeirão, com ingressos esgotados, São Januário lotado e a torcida entendendo a sua importância para abraçar o Vasco e levá-lo a uma final depois de 13 anos? Me fala qual é o problema, me fala qual é a dificuldade, me fala qual é o grau de impossibilidade que há nisso. Nenhuma, meu amigo. O nosso Vasco está vivo, mas é claro, tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa a corrigir, tem muita coisa a mudar. E o Vasco, se for confirmado realmente que o jogo será no dia 19, como a CBF marcou, tem aí pela frente, meu amigo, quase 15 dias, ou aliás, terá 15 dias cheios de preparação para esse jogo. E a gente espera que Rafael Paiva mude, ajuste, ajeite, porque tem muita coisa errada nesse Vasco. Ontem acho que ficou nítido. O Vasco fez uma boa partida, o Vasco conteve o Atlético Mineiro, o Vasco jogou de igual para igual contra o Atlético. De igual para igual. Mas tem alguns detalhes ali que nitidamente a gente olha e fala, cara, talvez se mudasse isso daqui, a gente não jogaria apenas de igual para igual. A gente seria superior contra o Atlético dentro da Arena MRV. Mas enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Temos muita coisa a comentar com vocês nesse Acorda Vascão. Trazer aí, é claro, a entrevista do técnico Rafael Paiva, que falou sobre uma das questões mais polêmicas, se não a mais polêmica do jogo de ontem, que foi a questão do zagueiro Léo. Mais uma partida muito ruim desse zagueiro que hoje voltou a ser o titular do Vasco da Gama. É completamente inacreditável. Respondeu sobre a questão da dupla de zaga, respondeu sobre a questão da pressão que o Léo sofrerá em São Januário de uma forma indiscutível. E a gente vai comentar tudo isso com vocês aqui nesse Acorda Vascão. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, é claro, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 140 mil inscritos e eu conto muito com a sua presença. Além disso também, por favor, deixa o like, não custa nada aí, você que já curte o nosso canal, que está aqui no vídeo, deixar aí o joinha, porque, meu amigo, é de suma importância para o nosso canal a sua inscrição e o seu like. Eu conto muito com a ajuda e a presença de todos vocês. Show, Vascão! Além disso, também um recado rápido. Primeiro, os links aqui do comentário fixado. Link do nosso grupo de membros, lá no WhatsApp. No grupo de membros não, né? O nosso grupo geral, de uma forma geral, do WhatsApp tá bombando ontem aí, rapaziada. Trocou muita ideia sobre o jogo, na hora do jogo. O grupo de fato bombou. Então, quer participar do grupo? Tá aberto aí pra você. Temos também o nosso link de nossas outras redes sociais. E também um link para você ser um membro do canal. Ajude aí o canal Gigante. Quero mandar um abraço aqui rápido também para o grande amigo José Carlos Silva e Raimundo Souza, que se tornaram membros aí do canal do Gigante Vasco. Então, muito obrigado pela ajuda, pela moral. É isso daí que faz o canal se manter no YouTube. Vambora, Vascão, então. Sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco, porque ontem, contra a equipe do Atlético Mineiro, às 7h15 da noite, na Arena MRV, o Vasco foi derrotado pelo placar de 2-1 para o clube de Minas Gerais. O jogo termina com o Vasco chegando 7 vezes ao gol do Atlético, sendo que das 7 apenas uma foi de fato no gol do goleiro Everton.
Everson, perdão, que foi o gol do próprio Felipe Coutinho. Enquanto o Atlético não foi muito superior assim com relação às finalizações. Chegou 13 vezes ao gol do Vasco, sendo que das 13, 6 vezes a bola foi no gol do goleiro Léo Jardim. O Atlético fecha a partida com 63% da posse, enquanto o Vasco com 37% da posse. 12 escanteios a favor do Vasco, 5 escanteios a favor do Atlético Mineiro. O jogo, porém, mostra muito além disso. Para quem acompanhou a partida viu, um Vasco se impôs, principalmente durante os 20 primeiros minutos de jogo. Eu tô sempre ligado, tô de olho, a gente tá trocando essa ideia. E ontem teve um rapaz lá no nosso grupo, eu tô tentando procurar aqui, mas não tô conseguindo achar o nome dele, mas o comentário dele, cara, foi muito exato, foi muito sucinto, foi muito coerente. Porque foi questionado por um rapaz que não viu o jogo e disse que iria chegar em casa e ver a partida. E aí foi feito um comentário, foi dado uma resposta. Se você sabe quem é, deixa aí embaixo nos comentários. Ele fala: amigo, tivemos 3 jogos diferentes. Tivemos 2 jogos diferentes, perdão. Um jogo até ali, ele fala, o Gil Marques pergunta e o Dr. Anderson responde. Tem o jogo até 1-0, depois do empate, virada. É outro jogo. E é realmente uma realidade. O Vasco, até os 14 minutos do primeiro tempo, ele faz um jogo. Um jogo de marcação-pressão, um jogo de linhas altas, um jogo de incomodar o Atlético Mineiro dentro da sua própria casa. E acho que quebrar o Atlético através dessa estratégia. Jamais o Atlético Mineiro pensou que jogaria dessa forma na sua casa. Creio que o Atlético veio com uma estratégia de entender que o Vasco viria com linhas baixas, iria ter a bola a todo momento. O Vasco, porém, incomoda o Atlético Mineiro nos 15 primeiros minutos de jogo e sai o gol num lindo contra-ataque, onde o Vasco tem a total superioridade numérica e um lindo lance. Felipe Coutinho marca o gol que abre o placar dentro da Arena MRV. Ali, o sentimento do torcedor era, cara, com esse desempenho a gente pode chegar ao segundo e ao terceiro gol fácil e garantir o resultado jogando mesmo longe do Rio. Mas depois de fazer o gol, o Vasco muda. E é como o doutor Anderson fala, depois do empate virada, é outro jogo. O Vasco, ele desce as suas linhas, o Vasco espera o Atlético Mineiro, toma o primeiro gol do empate, toma o gol da virada, parece que sofre um baque, fecha aí o primeiro tempo, né, com um resultado adverso, e os primeiros minutos da segunda etapa, o Vasco da Gama também vai muito mal, e fecha o jogo, pelo menos, talvez com as alterações, com as substituições, voltando a tomar o controle do jogo, não à toa, fazendo essa pressãozinha final para chegar ao gol do empate. O Vasco, ele nos 5 minutos do acréscimo, tem total controle do jogo, tem total controle da posse, e fecha a partida muito mais perto de empatar o jogo do que de sofrer o terceiro gol. Mas é claro, Rafael Paia fala muito sobre isso, sobre o que ele achou do jogo, sobre a mentalidade dele com relação à partida, e a gente traz aí, é claro, a resposta dele a você. Boa noite. O sentimento é que o jogo está vivo, né? Não era o resultado que a gente veio buscar. A gente não veio para se defender aqui. A gente sabe da força do Atlético, mas a gente também sabe que é muito difícil. Mas nós saímos com o sentimento de que o jogo está vivo. Em São Januário nós somos muito fortes. Nessa competição na Copa do Brasil, a gente foi muito forte em todos os jogos e a gente sai com a sensação e que a gente vai fazer de tudo para passar. Então, para mim, o jogo está muito aberto. Acho que a gente tem que convocar a nossa torcida para ir para São Januário, nos ajudar como sempre ajudou, acreditar, porque o Vasco tem demonstrado nos últimos jogos que consegue reverter situações difíceis e a gente vai buscar essa classificação. Nós vamos lutar muito lá. E hoje a gente tentou, a gente oscilou no jogo, mas a gente leva o jogo vivo para lá. A gente tem que ganhar no São Januário e tem que reverter esse resultado e buscar a classificação para a final. A gente vai lutar até o final. Bom, torcedor vascaíno, então, Rafael Paiva deixa muito bem qual é a mentalidade dele, qual é a cabeça dele com relação a essa partida. Um jogo duro, um jogo complicado ontem contra a equipe do Atlético Mineiro, mas que o Atlético de fato se porta muito bem jogando dentro da sua casa, e o Vasco se porta, ao meu ver, melhor ainda, com todas as suas limitações, com um elenco de fato bastante limitado, mas mesmo diante disso, o Vasco da Gama consegue ficar vivo, se manter muito vivo para esse jogo de volta. Quem falou inclusive sobre isso foi o Cria, Felipe Coutinho. Após o jogo ele dá uma entrevista ao Grupo Globo, ele fala um pouquinho desse sentimento após o término do jogo, sobre essa análise da atuação do Vasco ontem diante do Atlético e a esperança na classificação para a final.
Olha, o resultado, a gente queria ganhar o jogo, obviamente, mas estamos vivos no jogo, agora a gente decide em casa. Tenho certeza que a torcida vai estar lá nos apoiando, como sempre fez em todos os momentos. E vai ser uma grande decisão. Então a gente decide em casa, lá no Caldeirão. E é isso, a gente fez um grande jogo. Alguns momentos eles dominaram um pouco mais. No final do jogo a gente teve algumas oportunidades. E é isso, ficou pro segundo jogo. Temos mais 90 minutos agora para dar o máximo e conseguir essa classificação. Queria que você comentasse um pouquinho do lance do gol, do seu gol, como é que foi aquela jogada. E também sobre a sua saída, você colocou a mão na coxa direita. A gente está em dúvida se você sentiu alguma coisa ou se foi apenas cansaço. Não, eu voltei a sentir um pouco de câimbra, não foi nada demais. No lance do gol, o Emerson teve a felicidade de me ver passando, ele deu o passe e tive a felicidade de fazer o gol. Mas agora o importante é a gente trabalhar bem, a gente vai ter muitos dias até o jogo da decisão contra eles, então é nos preparar ao máximo para a gente fazer um grande jogo lá dentro de casa. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, o Coutinho muito animado e tem que ser assim. Tem que se manter animado, tem que se manter feliz, tem que se manter pra cima, meu amigo. Em casa, pode deixar que o papai do Clube de Regatas Vasco da Gama resolve. E o Paiva falou sobre isso exatamente na entrevista coletiva. O Vasco já sofreu muito mais nessa Copa do Brasil. Hoje temos um elenco que sabe sofrer, meu amigo. Um elenco que sabe resistir. Um elenco que sabe virar jogo. Calma, vamos confiar nesse grupo. Vamos confiar no elenco. Elenco que passou naquele jogo duro contra o Água Santa. Elenco que passou por um Fortaleza chato. Se parar pra pensar, o Vasco naquela partida pela Copa do Brasil contra o Fortaleza chega a perder de 2-1. Tinha que virar o jogo, não virou. Virou o jogo. Passou pelo Fortaleza. Passamos pelo Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Calma. Vamos confiar no Paiva. Vamos confiar no grupo. E vamos confiar, é claro, no Caldeirão de São Januário. Para nós vai ser uma guerra. Tem que ser encarado como uma guerra. A gente tem que ir para o jogo do tudo ou nada. A gente não pode em nenhum momento pensar que a gente não vai conseguir. A gente não pode ficar colocando o peso do Atlético, da capacidade que eles têm, que a gente conhece. A gente tem que ir fazer o nosso dever de casa. A gente tem que ir agredir o Atlético o tempo todo, tirar a bola do Atlético. A gente tem que jogar buscando o gol o tempo todo e a gente tem que jogar no nosso limite. A gente tem que jogar no nosso limite porque está valendo uma final e a gente quer chegar muito nessa final. Então a gente precisa jogar o jogo, encarar o jogo como uma guerra, como uma batalha, e a gente vai ter que sangrar muito para a gente conseguir reverter esse placar. Mas a gente vai, do primeiro minuto, a hora que o juiz apitar, a gente vai buscar a vitória o tempo todo. E a gente tem internamente certeza que a gente pode conseguir. A gente vai lutar muito, a gente vai trabalhar muito para a gente buscar essa classificação para a final. Meu amigo, essa é de fato a esperança do torcedor vascaíno. Tá animado? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Você acha que dá para virar no Caldeirão? Coloque aí embaixo. Porém, foi como a gente falou, meu amigo. O Vasco jogou de igual para igual com o Atlético, o Vasco chegou a ser superior, o Vasco tem totais condições de reverter esse jogo de volta, jogando dentro do Caldeirão. Mas muita coisa tem que melhorar, muita coisa tem que mudar. E olhando principalmente para o nosso setor defensivo, acho que fica nítido qual é o ponto principal de crítica da torcida do Vasco. Não dá mais para o Léo. Na minha opinião, não dá mais para ver o Léo jogar com a camisa do Vasco da Gama. Não dá mais. É mais um jogo que o Vasco da Gama perde e há falhas de Léo. Não posso falar que há uma, há duas. Nas duas jogadas do gol do Atlético Mineiro, o Vasco ele leva o gol por conta de falhas individuais do zagueiro Léo. O que não pode acontecer em nenhum jogo, muito menos, numa semifinal de Copa do Brasil. E é claro, meu amigo, acho que todo vascaíno sabe que a dupla de zaga titular ontem era Léo, aliás, era João Vitor e era Maicon. Era João Vitor e era Maicon. Era nítido. E a gente vê os números do Maicon, tem muita gente criticando, mas os números do Maicon não são ruins. O Maicon ele fecha o jogo tendo 4 cortes, 24 passes certos. De 10 bolas longas que ele tentou, ele acertou 7. De 13 duelos que ele disputou, ele venceu 5. E teve ainda 2 desarmes. A nota do Maicon não é ruim. Só que eu não quero nem ver. Mas a nota do Léo deve ter sido horrorosa. E são 2 falhas. E a gente tem um zagueiro como o João Vitor no banco. A pergunta que fica para o Rafael Paiva é: por que não utilizar o João Vitor? Por que Léo e Maicon na dupla de zaga?
E o Paiva responde isso daí a vocês. Nós trocamos as duplas de zagas, né? A nossa dupla de zaga em alguns jogos. A gente, na minha opinião, conseguiu resgatar. Eu acho que eles vinham de bons jogos. Essa era uma dúvida que a gente tinha, né? Cada um com a sua particularidade. O Léo vinha de bons jogos, né? É um zagueiro canhoto, isso faz diferença, você jogar com 2 destros. Mas eu sempre falei, eu acho que a gente tem 3 zagueiros ali que estão numa disputa aberta, para esse jogo também era. E a gente optou pelo Maicon e pelo Léo, né? Agora os próximos jogos a gente tem que ver, antes do jogo do Atlético a gente tem 2 jogos importantíssimos, né? O Juventude é uma final para nós, a gente precisa dar a resposta no Campeonato Brasileiro. E temos o jogo do São Paulo ainda antes do Atlético de novo. E a gente tem jogado num limite de erro mais alto, né? A gente tem tentado ser mais agressivo, a gente tem tentado jogar pressionando o adversário fora de casa no campo deles, e a gente sabe que a gente fica mais exposto ao erro. Acho que incomodava muito o torcedor do Vasco quando a gente ficava atrás com os zagueiros muito próximos do Léo Jardim, e a gente tem tentado mudar isso, né? E a gente sabe que é um processo. Nesse nível de jogo é muito difícil, fora de casa, marcar da forma que a gente tentou marcar, e eu acho que isso faz parte do processo. A gente tem que ir para frente, o erro de um é o erro de todo mundo, e a gente vai jogo a jogo revendo aí as nossas estratégias, tentando sempre buscar a vitória, evoluir o Vasco como um conjunto, como uma equipe, ser uma equipe mais agressiva. E a torcida tem que ter paciência com alguns jogadores, mas a gente não vai mudar o que a gente está pensando em fazer coletivamente, principalmente de comportamento, de tentar criar uma rotina de agressividade, e a gente sabe, de novo, que a gente vai estar exposto, mas vamos seguir em frente. Meu amigo, o torcedor vascaíno é de fato tenso, é de fato muito complicado. E para fechar aqui esse Acorda Vascão, a gente fala muito sobre a pressão do São Januário, sobre a importância do Caldeirão, sobre como será esse jogo de volta. Mas, meu amigo, para quem viveu esses anos recentes do Vasco, Série B de 2022, de 2021, sabe muito bem como São Januário, ele é um estádio que ao mesmo tempo ele leva para cima, mas ele tem total capacidade de levar um atleta para baixo. E essa é a questão de Léo Pelé. Alô, Paiva, será que o Léo talvez não sinta essa pressão de São Januário? Paiva responde aí, dessa forma. Que tem um peso grande, sim. A gente teve os nossos zagueiros contestados, né, por muito tempo. Acho que a gente está conseguindo dar uma resposta. Eu sinto que hoje o Vasco é uma equipe equilibrada, é uma equipe que consegue se portar bem defensivamente. A gente conseguiu melhorar o futebol dos nossos zagueiros. E a gente tem que ir para o jogo com o que a gente sentir que é a melhor opção, né? Acho que o João é um zagueiro fantástico também, fez um grande jogo contra o Cruzeiro, tem a sua característica de jogo, é um zagueiro veloz. O Maicon é um zagueiro muito experiente, corta muito caminho, é um jogador que dentro da área é muito forte. O Léo é um zagueiro rápido, canhoto, acho que cada um tem a sua característica. Mas é importante, quando chegar o jogo do Atlético, a gente perceber quem vai estar mais pronto. Acho que todos os detalhes, assim como você diz, faz muito sentido, e não dá para me encaravar aqui agora para você quem que a gente vai colocar, né? Porque a gente tem 2 jogos antes pela frente, e a gente vai trabalhar da melhor maneira possível para a gente colocar os 2 que vão estar mais aptos e vão conseguir fazer um grande jogo contra o Atlético, assim contra o Juventude, assim contra o São Paulo. Mas a gente tem que ter paciência ali para a gente perceber o que vai acontecer, e a gente vai dar uma resposta para a torcida dentro de campo. Para mim isso é o mais importante. Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma. Deixa aí a sua opinião nos comentários sobre a questão do Léo, se você acha que o Léo ainda merece mais uma oportunidade, ou se já nesse próximo jogo do sábado você já limava o Léo do sistema defensivo e colocava o João Vitor e o Maicon jogando lado a lado. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa quinta-feira. E já estaremos aí de volta com vocês, com o nosso Fala Gigante, na parte da tarde, contando muito com a presença e a participação de todos. Vamos que vamos, meu amigo torcedor. Se inscrevam no nosso canal, ajudem o nosso crescimento. E como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.